Se assim como eu você gosta de Hunter x Hunter, você sabe que um dos maiores mistérios que circundam a obra é o passado de Kurapika e a morte do clã Kurta, e como tudo isso aparentemente não faz sentido nenhum. Porque um grupo de pessoas que simplesmente não tem nenhum envolvimento com o mundo externo foi completamente destruído, como eles foram encontrados e por que seus olhos valem tanto? Tudo isso é algo tão misterioso e estranho que faz com que surjam milhares de teorias para tentar explicar esse fenômeno. Mas após bastante pesquisa, acho que eu descobri uma coisa que eu nunca vi ninguém falar. Uma parte desse mistério a qual quase ninguém toca, mas que talvez explique muito mais do que a gente pense. E talvez possa ligar até mesmo Isaac Netero com a destruição do clã Kurta. Então, se assim como eu você ficou interessado em entender mais, vou lhe pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo. E sem mais enrolação, bora lá do início. Antes de qualquer coisa, nós temos que deixar bem claro alguns pontos. O clã Kurta, como todos nós já sabemos, é o clã do Kurapika, a qual tinha como característica única os olhos escarlates, que é uma característica que somente os Kurtas têm no mundo de Hunter x Hunter. E por conta disso, eles eram muito valiosos no mercado negro, e por conta desse fator, eles foram exterminados. Bom, essa é a visão tradicional, aquilo que é nos falado dentro do mangá e também de algumas links. Mas será que isso é realmente a verdade completa? Quando a gente começa a analisar alguns pontos, a gente percebe que isso não faz muito sentido. Especialmente o fato do clã Kurta ser um clã tão pequeno. A gente sabe que dentro do clã Kurta não tinha muito mais de 1000 pessoas. Não era um clã grande, era um grupo pequeno de pessoas que viviam vagando por aí. O simples fato do Kurapika nunca querer ter encontrado outras pessoas que faziam parte do seu clã é uma das provas que Kurapika provavelmente é o último Kurta da face da Terra. Mas poxa, um clã nômade que tinha tantas regras que era tão difícil de que eles fossem encontrados, como que apenas um grupo conseguiu sobreviver e por que que esse grupo também foi exterminado? Não faz muito sentido. Mas para a gente entender como isso aconteceu, nós temos que analisar um fator muito interessante. O clã Kurta não é um clã que se originou no mundo conhecido. Ele é um clã que tem como suas origens o continente negro. E isso é muito fácil da gente ver quando a gente analisa as criaturas que a qual o clã Kurta utilizava para se locomover e vê que elas são criaturas que são originárias do continente negro. Além disso, sua forma de escrita, seus símbolos, suas tradições são tudo algo que remete a uma vida muito mais tribal, que é totalmente correlacionável com o continente negro. Então quando a gente analisa isso, é muito fácil de se supor que os Kurtas vieram no continente negro há muitos anos atrás. Mas agora tem uma certa questão. Será que os Kurtas vieram antes ou depois da humanidade? Pois nós sabemos que a humanidade veio do continente negro para o mundo conhecido para se proteger das calamidades que lá habitavam. Então é muito provável que a humanidade tenha chegado primeiro. Por quê? Pelo fato dos olhos escarlates. Os olhos escarlates são, como eu disse anteriormente, algo que dá um poder absurdo aos seus usuários, e pelo aquilo que é nos falado dentro do mangá e também do anime, é muito fácil de deduzir que essa característica de conseguir aumentar suas habilidades de Nen através dos seus olhos é uma coisa específica do clã Kurta, e não só do Kurapika, mas sim de todos os Kurtas. Mas é óbvio, você só conseguiria aumentar suas habilidades com Nen se você tivesse as capacidades de Nen destravadas, você tivesse o poder de usar o Nen já compatível com você. Como os Kurtas não tinham essa capacidade, eles não tinham um aumento de poder, mas se eles tivessem, serviriam como um amplificador das suas habilidades. Então, analisando isso, é muito óbvio que os humanos são bem mais fracos e desfavorecidos de forma normal, no seu estágio comum, se comparado com os Kurtas, já que essa capacidade de usar os seus olhos como uma ferramenta de ficar mais poderoso é algo que daria uma vantagem muito grande, especialmente no continente negro. E talvez seja daí que venha a origem dessas habilidades, como uma forma de autodefesa e de preservação contra os inimigos. É muito fácil de supor que os humanos que talvez vieram para o continente tenham sido indivíduos que fizeram parte, talvez há muitos anos atrás, do próprio clã Kurta. Pense comigo, qual é uma das melhores formas de se sobreviver ao combate contra um inimigo mais poderoso dentro do universo de Hunter x Hunter? Utilizando restrições de Nen. E a gente sabe que Kurapika é um excelente usuário de restrições. Além disso, nós também sabemos que os olhos escarlates tiram tempo de vida constante
de Kurapika. Então será que essa habilidade originalmente não servia como uma forma de amplificar os poderes dos indivíduos que habitavam o mundo do continente negro para conseguir vencer inimigos que eram mais poderosos? Assim como um animal acuado, ele utiliza todas as suas forças para tentar fugir dos seus predadores, os Olhos Escarlates seriam uma representação da força dos curtas perante o mundo, contra os inimigos que surgiam ao seu redor. E talvez a humanidade, nessa teoria, seria remanescentes do clã curta que não tiveram a capacidade de desenvolver os Olhos Escarlates, e por isso tiveram que migrar para o mundo humano. Pense comigo, não tem motivo nenhum para a humanidade sair do continente negro e ir para o mundo humano. Beleza, lá é muito perigoso, mas teoricamente era para que os seres humanos que lá habitassem fossem muito mais fortes que os seres humanos que existem no mundo presente de Hunter x Hunter. Pois como eles viviam lá, como eles tinham contato com as coisas que existiam lá, e como a gente sabe que existem diversas plantas, comidas, água, bebida, nutrientes que deixam os indivíduos mais poderosos por existirem naquele lugar, era muito provável que eles fossem mais fortes. Então por que um grupo de seres humanos que era muito mais forte do que os humanos presentes dentro do mundo de Hunter x Hunter saiu do continente negro? Lembrando, Isaac Netero no seu auge viajou pra lá e teve muita dificuldade, mas conseguiu voltar. Beyonder Netero foi para lá e conseguiu voltar. Mesmo que eles voltaram com vida, não faz sentido os humanos que nessa teoria são mais fracos atualmente conseguirem sobreviver por um grande período dentro do continente negro, e aqueles que viviam lá, os humanos originais que estavam no continente negro, não conseguirem sobreviver às calamidades que existiam naquele lugar. Não faz sentido nenhum. Então nessa teoria, o que faria com que a humanidade saísse do continente negro? Uma anomalia genética. Talvez, e só talvez, os curtas, eles sejam a espécie originária dos seres humanos. E os seres humanos que a gente conhece no mundo conhecido dentro de Hunter x Hunter, aqueles continentes que a gente conhece no começo da história, talvez fossem remanescentes de indivíduos do clã curta que não conseguiram desenvolver os Olhos Escarlates e por isso fugiram do continente negro, indo em direção ao mundo conhecido para poder se proteger das calamidades, já que por si só eles não teriam forças para conseguir vencer esse tipo de calamidade. Então, pensando bem, talvez, e só talvez, a capacidade de pessoas ficarem mais poderosas após colocar restrições a si mesmo, assim como Gon fez, seja um reflexo, um simples reflexo de que os humanos que vivem no mundo hoje herdaram características clã curta que existia no continente negro. O fato dos Olhos Escarlates ser uma forma de diminuir o tempo de vida, mas deixar o indivíduo mais poderoso, fosse uma forma de autodefesa. E os humanos, como não têm essa capacidade, quando eles utilizam restrições, eles continuam se tornando ainda mais fortes, por ser uma característica herdada dos curtas. Não à toa, o Nen pós-morte e toda essa relação com a morte deixa os indivíduos ainda mais poderosos. Perder tempo de vida para um curta deixa um mais forte, da mesma maneira do que estar quase morto deixa um humano comum bem mais poderoso. E talvez a descoberta que fora feita sobre o Nen tenha se originado desse tipo de pensamento e tentar replicar os poderes que os curtas possuíam. Tá, mas isso ainda não explica como e por que são tão poucos curtas dentro do mundo humano. Se os curtas são realmente originários do continente negro e eles eram poderosos e a humanidade se dissipou deles, por que tem poucos curtas no mundo humano? Na teoria é para que eles fossem os reis do mundo, fossem os mais poderosos, os governantes de toda a parada. Aí que tá, nem todos os curtas vieram pro mundo humano, apenas uma quantidade bem diminuída. Provavelmente poucos curtas vieram. E aquelas mensagens e runas antigas, a qual o Jin Frix caçava, o pai do Gon,
provavelmente eram remanescentes dos primeiros curtas que vieram ao mundo humano conhecido dentro de Hunter x Hunter. E talvez seja essa a explicação de por que eles não são tão poderosos. A humanidade, percebendo como os curtas seriam uma ameaça emergente à sua existência, começou a tentar destruir os curtas que vieram junto com eles. Os humanos comuns se propagaram, se tornaram mais poderosos, mais fortes, e os curtas a qual vieram junto com eles continuaram carregando em si as suas raízes, seus poderes e as suas forças, mas pouco a pouco foram eliminados pelos humanos comuns para conseguir impedir que eles dominassem toda a humanidade. E isso explicaria como os curtas, sendo mais poderosos através da habilidade dos olhos escarlates, eram tão poucos o suficientes para serem exterminados pela trupe fantasma, poucos o suficientes para serem caçados e mortos, poucos o suficientes para não lembrar dos poderes de Nen, poucos o suficientes para que eles pudessem ser facilmente extintos, permitindo que a humanidade conseguisse se multiplicar. E talvez, e só talvez, seja por isso que o primeiro Hunter saiu do mundo humano, indo em direção ao continente negro, pois ele sabia que as suas reais raízes estavam lá, e ele só poderia saber disso se ele tivesse o conhecimento dos curtas. E por isso, muito provavelmente, toda a história que a gente conhece de Hunter x Hunter teve origem dentro desse clã tão poderoso, e talvez seja por isso que seus olhos valem tanto, talvez seja por isso que existe um preço na cabeça desses caras, porque eles eram a maior ameaça que a humanidade tinha perante a esses monstros que existiam no continente negro, e por isso a humanidade foi condicionada a ficar mais forte, para sobreviver às ameaças que viriam do continente negro, mas para poder restaurar o seu poder naquele lugar. Os curtas, com o tempo e com a destruição da sua cultura, foram esquecendo seu passado, se focando muito mais em ter uma vida nômade e conseguir escapar da sociedade que queria com todas as forças exterminá-los, pois sabiam o quão perigoso um olho escarlate significava, pois esse passado não poderia mais existir e deveria ser extinto o mais rápido possível. Então, quem garante que personagens como Pariston, Isaac Netero e os grandes governantes das maiores nações do mundo de Hunter x Hunter não sabiam exatamente disso e permitiram que todas essas coisas acontecessem, dando legalidade para que os curtas fossem destruídos e que impedisse que eles se fortalecessem e tomassem o mundo novamente? Talvez esse seja o maior pecado da humanidade e o erro que destruiu toda a história do mundo conhecido de Hunter x Hunter. Bom, esse aqui foi o vídeo. Lembrando, isso aqui é somente uma teoria, então basicamente vai de você acreditar ou não. E se você tiver pontos diferentes ou ideias que são contrárias àquilo que eu falei, eu lhe peço encarecidamente que você deixe seu comentário, pois assim a gente pode ir discutindo um pouco melhor sobre essas ideias e construindo uma teoria ainda melhor sobre essa história tão incrível que é Hunter x Hunter. Antes de acabar o vídeo, eu vou lhe pedir encarecidamente que se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo e, se possível, se torne membro, pois a gente vai fazer conteúdo exclusivo pro membro, a gente vai ter os seus nomes falados aqui nos finais dos vídeos, a gente vai fazer o máximo possível para poder trazer conteúdo com máxima qualidade, e a ajuda dos membros é fundamental. Bom, galera, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!